Olá, pessoal. Aqui é o professor Heraldo Pereira Marinho, da disciplina Compiladores da Unesp de Rio Claro. O que nós vamos estudar aqui hoje é análise sintática ascendente, que é um dos assuntos mais pesados da disciplina. É um dos assuntos assim que provavelmente os alunos devem ver assim como um sacrifício, né? Com muito sacrifício mesmo. Mas na verdade é um item obrigatório da disciplina, mais pelo fato de mostrar ao estudante todo o conjunto de conceitos e de desenvolvimento, esforço de desenvolvimento daquilo que se tornou conhecido como compilador de compiladores. O Unix possui uma ferramenta chamada YACC, o IAC, que é um anacronismo de Yet Another Compiler Compiler, é uma ferramenta em que você entra com uma gramática livre do contexto do tipo LR1, ou seja, ela está normalizada para ser LR1, e essa gramática, a partir desta gramática, essa ferramenta gera automaticamente um analisador sintático, só que esse analisador sintático, ele não é como o que a gente estudou nas aulas 03, 04, e mesmo 05, que era um diagrama sintático. Não, a gente usa, na verdade, o que esse analisador sintático que é gerado, ele é um analisador sintático ascendente, quer dizer que ele constrói a árvore de derivação de baixo para cima, das folhas para a raiz. E, além disso, a consequência disso, por causa dessa reversão temporal, a análise sintática acaba correspondendo à derivação à direita, mais à direita, ou seja, rightmost derivation. Então, essa sigla LR, o L é do sentido de varrimento, de varredura léxica, né? Ou seja, o sentido em que os caracteres do texto são varridos da esquerda para a direita, né? Para gerar tokens, e esses tokens são fornecidos um a um para o analisador sintático, que no caso será um analisador sintático ascendente. O esforço que é para desenvolver um analisador sintático para uma gramática específica é tão grande que o que se faz na prática é bolar um artifício para que esse analisador sintático trabalhe em função de uma tabela gramatical onde está sendo, na verdade, transliterada a gramática de entrada. Então, lembra um pouco aquilo que a gente viu com o analisador sintático baseado em autômato de pilha. Lembra um pouco, tá? Mas a ideia, a essência é a seguinte: como é um desenvolvimento muito custoso, muito trabalhoso, todo esse empenho é feito, na verdade, para se gerar uma ferramenta de automação, uma ferramenta de geração de analisador sintático ascendente. Tá ok? Bom, vamos ao que interessa, vamos então à nossa aula. Para começar, antes de mais nada, deixa eu falar da biografia, né? A bibliografia. A bibliografia que é recomendada é esta aqui. É o livro Compilers, Principles, Techniques and Tools, que é uma segunda edição, né? Esse livro é de 2006 e ele é, na verdade, uma revisão num texto mais antigo, que era somente o Arro, Seth, Ullman, que vocês podem encontrar até em artigos, citações, referências a esse livro-texto. Artigos científicos fazem referência a esse livro-texto. E a partir de 2006 entra a Mônica, provavelmente com conhecimento de Java e outras coisas mais que aparecem nos capítulos finais do curso, né, do livro. O nosso curso não, o nosso curso vê esse assunto de uma maneira um pouco resumida, um pouco superficial, um pouco light. Apesar disso, vocês vão ver que não é tão light assim, né? Mas eu recomendo que vocês, quem estiver interessado, se alguém for trabalhar com implementação de linguagem de programação, eu considero uma leitura obrigatória depois dessa matéria, depois desse curso, depois dessa aula, que vocês tenham a curiosidade de pegar o livro e ver um pouco mais daquilo que eu estou dando aqui. O que eu dou aqui, eu trato as entrelinhas que aparecem no livro, tento mastigar um pouco mais, né? Mas mesmo assim de uma forma ainda preliminar, uma forma ainda introdutória. Esse livro, no final do capítulo 4, que é o capítulo que cuida de análise sintática,
o final, ele descreve como é que foi gerado a ferramenta IAC. Na verdade, o Arro trabalhou no desenvolvimento de um monte de ferramentas que são utilizadas no Unix e as versões que foram desenvolvidas para o Linux. Bom, para começar, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a gramática LR1 de expressões. Este LR eu já expliquei por alto, mais tarde eu explico melhor ainda. Vamos tomar essa gramática abstrata de expressões. Abstrata porque o operador de soma é abstrato, ele envolve tanto a soma ordinária quanto a subtração. E esse operador de multiplicação abstrata, o all times, aqui é o all plus e aqui é o all times, ele também abstrai as operações de multiplicação e divisão. Então é um operador aditivo e um operador multiplicativo. Mais tarde, quando a gente for desenvolver o nosso Pascal modificado e simplificado, isso aqui, o all plus, vai incluir o operador lógico OR, e o all times vai incluir também o operador que é o div, que é divisão por inteiros, mod, que é o resto da divisão, só pode ser por inteiros, né, pelo menos é o que a gente precisa, e o operador lógico AND. Bom, deixa eu pegar aqui um ponteiro antes de mais nada, deixa eu pegar o apontador laser, que eu acredito que vocês estejam vendo aí na gravação. Bom, vamos então continuar pegando essa gramática aqui, tá? Memoriza essa gramática de expressões. Agora a gente vai pegar essa gramática e vai fazer o processo inverso da derivação. Nós vamos pegar uma sentença de entrada, que é o N mais redondo N, e vamos derivar de trás para frente. Vamos ver o que isso vai dar. Então vamos fazer assim, vamos usar o operador de derivação reverso. Então quer dizer que isso aqui está sendo reduzido nisso aqui. Enquanto derivar seria partir desse lado direito, da direita para o lado da esquerda, do jeito que eu escrevi aqui, com os operadores invertidos, temporalmente invertidos, isso que eu estou fazendo se chama redução. Quer dizer que eu estou reduzindo os tokens a símbolos não terminais. Então eu pego aqui o N mais redondo N. Ora, o que pode ter gerado este N? Só pode ter sido um F. Então, nesse primeiro passo de redução, eu faço F mais redondo N. Por mais um passo de redução, é claro que eu vou transformar o meu F num termo, né? Para que eu monte uma coisa notável. A coisa notável que eu posso montar é obter E mais redondo T. Então, meu objetivo é chegar num passo intermediário, que é E mais redondo T. Mas observe que algumas reduções foram feitas onde T se transformou em F. E, posteriormente, o E se transformando em T. Então, é o que vai acontecer aqui. O T vai ser reduzido para E. Então, nós vamos ficar com uma forma sentencial, incompleta, né? E mais redondo N. Quer dizer que agora o N é o que eu vou ter que me livrar. Eu vou pegar este N e vou reduzir a F. Então vai ficar E mais redondo F. Então eu dei uma enxugada no N e virou F. Mas o F não satisfaz alguma coisa que a gente possa obter daquela gramática anterior. O objetivo é obter E mais redondo T. Neste caso, eu pego, faço mais uma redução e fico com E mais redondo T. Ora, meu E mais redondo T já é o que me interessa, então eu faço a redução final e obtenho o símbolo inicial da gramática. Pronto. Esta foi uma primeira instância da nossa sucessão de tentativas para que a gente chegue no que vai ser um analisador sintático ascendente. Vale ressaltar que quem fez esse trabalho, quem fez esse estudo sobre obter um analisador sintático ascendente, foi o Donald Knuth, como sempre, né? Esse cara está em todas, né? À toa que ele tem o equivalente ao prêmio Nobel. O prêmio Nobel da computação é o prêmio Alan Turing, da ACM, né? Da Academia Americana de Computação. Bom, desculpem. Então é isso aqui, isso já nos mostra o que nos interessa. Nós precisamos de uma máquina de Turing, que pegue uma sentença de entrada formada por tokens. Claro que isso aqui foi oriundo de um analisador léxico, né? Aqui era um número, sei lá, 3 mais 4, que foi reduzido através de análise léxica a N ou mais redondo N, para daí a gente fazer as sucessivas reduções até chegar ao símbolo inicial da gramática. Se a gente lembrar, uma máquina de Turing,
ela vai pegando uma sentença, vai riscando essa sentença, uma máquina de Turing de uma só fita, ela vai pegando uma sentença e vai fazendo computação em cima dessa sentença, se ela for só de uma fita, e não copie, não fique fazendo cópias, simulando segmentos, né? Não. Se ela pegar trabalhar em cima diretamente, ela teria que fazer exatamente uma coisa como essa aqui, tá? Ou seja, que dá a entender que em princípio, a máquina de Turing é o reverso do processo de derivação. Tá? Claro que a gente poderia pegar uma máquina de Turing, onde a gente colocaria uma fita de referência, onde a gente colocaria n mais redondo n, e iria por tentativa e erro, sei lá, heuristicamente, ou então usando o método mais criterioso, como a gente viu nas aulas passadas, né, nas 3 últimas aulas, ele iria partir do símbolo não terminal e iria simular o processo de derivação até chegar no n mais redondo n. Ou seja, que acaba sendo aquilo que a gente fez com os nossos analisadores sintáticos, que simulavam simulavam símbolos não terminais através de procedimentos C, ou a invocação de um terminal através do operador match do compilador, do analisador sintático. Bom, refazendo essa sequência de derivação na ordem temporal correta de derivação, nós teríamos, assim, já percebemos uma coisa. Partindo daqui para cá, até aqui vai, mas daqui em diante, nós estamos vendo que quem está sendo substituído primeiro é o T substituído por F. Ou seja, eu estou fazendo um processo de derivação mais à direita. Esse Dzinho aqui é para dizer que eu estou usando a derivação à direita. Então, E derivando à direita vai ficar E mais T, derivando à direita fica E mais F. Quer dizer que eu estou buscando no não terminal mais à direita para fazer essa derivação. E continuo. E vou fazendo até chegar na sentença. Ora, gente, é daí que vem o R de LR. O L vem da varredura da esquerda para a direita, porque nós não estamos escrevendo em hebraico, nem árabe, nem aramaico. Estamos escrevendo em português, que é uma língua ocidental, né? É uma língua que trabalha em cima do alfabeto ocidental, e a gente concatena da esquerda para a direita. Já no hebraico, no aramaico e no árabe, a gente concatena da direita para a esquerda, tá? Então aqui, como a gente está no mundo ocidental, o L vem do left to right scan, né, que é a varredura para se fazer análise léxica. E o R vem de rightmost derivation. Então é o que a gente está fazendo aqui, que é a derivação mais à direita, ou como a gente costuma falar, derivação à direita. Tá? Que é o que eu estou falando aqui, que é justamente o processo de derivação mais à direita. Eu coloquei parsing, mas pode ser rightmost derivation, né? Bom, então o símbolo de implicação aqui está denotando a derivação, enquanto o símbolo invertido está denotando a redução. Então isso que nós fizemos aqui, onde a gente inferiu, deduziu o que produziu esse lado esquerdo aqui, foi um processo de redução. É um processo, vamos dizer assim, de uma forma chula, vamos dizer que é um processo de adivinhação. A gente adivinha o que foi que produziu esse lado, esse passo à esquerda. Tá ok? Bom, se a gente fizer isso usando uma árvore de derivação, nós vamos construir essa árvore de derivação de baixo para cima. Então, se a gente fizer essa sequência da esquerda para a direita, a varredura da esquerda para a direita, então nós vamos ter que este N vai se transformar num F, ele vai ser reduzido a um F. Ok. O F, por sua vez, vai ser reduzido a um T. Ok. Para a gente poder ter um E à esquerda do operador mais. O T, por sua vez, se reduz a um E. O mais redondo, a gente então considera simplesmente que ele foi reconhecido. É um O+, a gente deu um match O+, agora encontramos N. O N, quer dizer que esse O+ aqui, ele vai mais tarde, a gente vai chamar isso aqui, simplesmente ele foi deslocado sem ser reduzido. Ele foi deslocado. E aí onde está aqui o ponteirozinho, ele agora está precedendo o N. O N vai fazer o quê? O N vai fazer a redução. Vai sofrer uma redução para F. O F vai sofrer uma redução para o T. E, finalmente, o T vai sofrer, a forma sentencial E mais redondo T, sofrerão uma redução para E. Observe que a gente começou a trabalhar da esquerda para a direita, o que resulta quando a gente inverte no tempo a árvore de derivação, isso está dando uma derivação direita. Então quer dizer que, na verdade, o que nós fizemos foi E desceu pelo T, desceu pelo F,
e finalmente encontrou o N, retornou, reconheceu o mais, né? E agora ele vai encontrar o E, vai fazer a descida para dar T, vai fazer a descida para dar F e finalmente N. Observe que eu posso até ter me confundido aqui na hora do mais redondo, porque afinal de contas o mais redondo aparece da esquerda para a direita, mas o que nos interessa é o T. Então isso significa que o E é avistado, mas é agendado. O mais redondo é um terminal, ele dá match mais redondo. Aí o T é avistado agora, mas aí ele desce porque o T é o do extremo direito. Então ele vai até encontrar N. E aí ele volta e vai fazendo a devida recursão. Agora vamos repetir o processo de inferência ascendente, né, do processo de derivação à direita, mas agora usando o conceito de deslocamento e redução. Agora a gente vai representar o deslocamento com um pontinho. O pontinho prefixando o N é o lookahead. O pontinho depois do N quer dizer que deu um match N. Ou vamos já interpretar isso da seguinte maneira: vai existir uma pilha. Vai existir uma pilha abstrata, e essa pilha vai, na verdade, uma pilha que vai receber deslocamentos e ela vai sofrer reduções. Então vai ser feito o deslocamento do N. Quando sofreu esse deslocamento do N, agora o N vai sofrer uma redução. O N sofre uma redução para virar F, sofre uma redução para virar T, que sofre uma redução para virar E. Daí, o ponto está prefixando este O+, vai existir alguma coisa que tem esta possibilidade de ter o E seguido de ponto O+, então ele agora vai saber, ele sabe agora que tem que dar um deslocamento no mais redondo. Então vai haver uma transição, vai haver alguma coisa para ele deslocar, ele vai deslocar o mais redondo, então agora a pilha, na hora da gente desenhar a pilha, vai ter um dólar aqui para representar a base da pilha, a pilha é da esquerda para a direita, sendo que o símbolo mais à direita fica no topo da pilha, e agora ele vai deslocar o N para completar alguma coisa que vai ser o objetivo, que é E mais redondo T. Então vai continuar fazendo isso, até finalmente reduzir a E com um ponto atrás. O ponto atrás significa que acabou. Significa que não vem mais nada. Então esse ponto atrás do E significa que esse ponto está prefixando um dólar, que seria o fim de arquivo, ou fim de entrada, um marcador de fim de entrada. Certo? Então, quer dizer que isso aqui que a gente trabalhou foi, na verdade, com uma pilha que está sendo fazendo uma espécie de pipeline com um tubo, né, com uma cadeia de entrada. Então, vamos mais uma tentativa. Então, agora o que a gente falou aí vai estar, na verdade, sendo representado de maneira um pouco mais estruturada, como isso aqui. Então, agora nós temos a pilha vazia, então dólar, a marca aqui, essa moldura é só para separar a pilha do buffer de entrada, de um buffer de tokens, e temos aqui o N, que está na iminência de ser lido. Então tem alguma coisa que diz que o N está para ser lido, tá? Que o N vai estar para ser lido, e aí a gente faz o devido deslocamento deste N para cá, tá? Bom, então vamos lá. Então ele vai deslocar o N, alguma coisa diz que ele tem que deslocar o N, vai ter uma função que vai pegar aqui que vai concluir que o fato da pilha está no estado inicial, e o lookahead sendo N, isso vai resultar num deslocamento, vai resultar numa transição, que é o N sendo deslocado para a pilha. Então a pilha fica $N, e o buffer de entrada de tokens fica O plus N. O dólar é o fim da entrada, é o marcador de fim de entrada. Bom, vai haver também uma transição que diz o seguinte: olha, a pilha estando nesse estado aqui, com este N, quer dizer que vai ter uma coisa intermediária que vai fazer com que esse N se reduza a F. Estando o topo da pilha neste F aqui, quer dizer que isso vai surgir uma transição que vai dizer que o F vai ter que ser reduzido para T. Mesmo raciocínio, vai surgir uma transição dizendo que o T tem que ser reduzido para E. Então observe que eu estou representando o deslocamento com esse símbolo de computação.
e enquanto eu represento a redução com o símbolo reverso de derivação, certo? Vou fazendo essa sucessão de reduções até chegar finalmente no E. O E seguido de O+, ele desloca o O+, e aí nós ficamos com E, O+. Então esse aqui foi um deslocamento. Agora, E, O+, seguido de N, vai requerer um segundo deslocamento. Então vai ficar E, O+, N. Agora, finalmente, será feita uma redução, onde o N se reduz a F, o F se reduz a T, e o T se reduz a E, ficando a fita de entrada vazia, e este E que está aqui, na hora de se fazer uma transição, ele vai dar uma transição para o aceito, que é esse quadradinho branco que aparece aqui. Está longe do que vai ser idealizado na forma de um analisador sintático ascendente simplificado, tá? Um SLR, que é um Simple Left-Right Scan, Rightmost Derivation, ou Rightmost Parser, tá? Bom, agora podemos usar aqui uma tabela, e a gente vai chamar essa tabela de deslocamento e redução. Essa tabela vai ser representada aqui com esses 10 passos que estão ilustrados. Então aqui eu tenho o passo 0, a pilha de redução e deslocamento, ela está vazia, os tokens a deslocar estão aqui, representados dessa maneira, eu só coloquei o 1 e o 2, somente para fazer a distinção entre esquerda e direita do operador ou plus. Aqui existe uma coisa que eu vou chamar de handle, que eu vou chamar de alça, né? Se for traduzir ao pé da letra, é uma alça de redução. A gente às vezes chama também de alça de redução a própria produção que gerou essa redução. Bom, então aqui é feito um deslocamento, ele desloca o N1, só que o N1 é uma alça. Alça de quem? Alça dessa produção aqui. Que mais tarde a gente, para simplificar as palavras, diz simplesmente que isso tudo aqui é uma alça, tá? É um handle, e de onde a gente vai fazer a redução. Então F vai ser obtido da redução de N. Então com isso, no passo 2, que é o terceiro passo, agora nós temos o topo da pilha com F, certo? E aí nós temos que o F vai ser a alça de T produzindo F, então F vai ser reduzido a T. O T vai ser a alça de E produzindo T, ou seja, o T vai ser reduzido a E. Finalmente, agora a gente vai deslocar o O+, aí vai ficar E, O+. O N2 vai ser deslocado, então vai ficar E, O+, da N2, a alça de redução. É o N2 para essa produção, F produzindo N, ou simplesmente chamamos tudo isso aqui logo de redução. Aí ele reduz e vai fazendo o restante que vocês já viram, até aceitar, até obter o sucesso. Tá ok? Bom, então, quer dizer que foi feita uma poda. Quer dizer que, na verdade, houve uma poda do handle, tá? Então, essa poda é a seguinte: se eu tenho que o handle é N, e a produção que gerou esse handle, que deu esse handle, foi F produzindo N, então é feita uma poda. Ou seja, a poda é o processo de obter a redução. Tá? Então, é um detalhe de implementação da redução que é fazer a chamada handle pruning. Tá? Então, handle pruning é simplesmente podar o handle, a alça, para obter a redução, obter o símbolo, que vai ser a cabeça da produção. Então, aqui a cabeça, né, o head da produção, é o F. Então, se eu faço uma poda aqui, se isso aqui fosse uma árvore, se isso fosse uma árvore de derivação, eu teria F derivando o N. Na hora que eu faço a poda, eu jogo fora o N e fica só o F. É essa a ideia de poda que está sendo ilustrada aqui nessa tabela. Bom, aí vem o seguinte, agora vem as tentativas, né? Mais outra tentativa. Como escolher o handle em função do conteúdo da pilha? Resposta: varrer a pilha da direita para a esquerda em busca da maior cadeia que corresponda a um handle. Tá. Isso acaba sendo, isso vai ser, está correto esse raciocínio? Está. Está de mãos abanando, quer dizer que é mais trabalhoso, é bem mais trabalhoso.
Aí a gente vai ver um artifício que foi inventado pelo Donald Knuth, que é o artifício chamado de autômato LR0. É um autômato meio... É um template, é um autômato que vai servir para um outro autômato. Tá? É um autômato que tem um ensaio das possibilidades de substituições que vai fazer com que a gente omita esse raciocínio mais complicado que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, por exemplo, se a pilha tem um conteúdo $F, o handle selecionado para F é a redução T produzindo F. Por outro lado, se o conteúdo da pilha for ter vezes redondo F, o F sozinho não poderia ser escolhido, visto que a maior cadeia que forma um handle seria T vezes redondo F, está correto isso, e isso vai ser substituído na tabela LR0, no autômato LR0, que a gente vai estudar lá para o final desta apresentação, tá? Para o qual teríamos a redução T por T produzindo T vezes redondo. Bom, tal dificuldade não ocorre, por exemplo, E mais redondo F, visto que o maior handle possível da direita para a esquerda é F. Uma vez que E mais redondo F não vai formar nada. Então quer dizer que significa que eu vou ter que passar por um passo intermediário, que seria reduzir o F. Esse raciocínio está corretíssimo, gente, mas na hora de implementar isso computacionalmente, isso não seria uma boa ideia. Tá? Aí a gente vai ter que usar o artifício do Knuth. Ok? Bom, fazendo aqui um pouquinho mais de algebrismo, né? Suponhamos que S, derivando por um certo número de passos, né, vai derivar alfa a beta, com A produzindo xbz, né, e B produzindo y. E beta sendo, na verdade, de beta em diante, a gente deriva W. Bom, a string resultante, eu chamei de string, mas está correto, não tem importância. A string resultante da atual situação de análise ascendente seja x, y, z e w. Tá? Então vamos fazer o seguinte, quer dizer que S, no final das contas, vai derivar x, y, z e w. É claro, se eu pegar meu A, se meu A produz x, b, z, meu B produz y, né? E esse beta vai derivar um apêndice w, é claro que eu vou ter essa string aqui, eu vou ter x, y, z e w. Bom, neste caso, a configuração instantânea do par, ou seja, pilha, entrada, é pontinhos, porque não me interessa o que aconteceu antes. Temos $alfa, quer dizer que alfa é esta forma sentencial que vai desde $, até a moldura que separa a pilha da entrada. Teríamos então $alfa, né, barra, x, y, z, w, $. Por alguns passos de redução, nós teríamos então $alfa x, porque x não é um único símbolo, x é uma sentença parcial. Então quer dizer que o x, ou seja, um certo número de tokens, foi deslocado. Tá? Semelhante ao que foi feito com O plus N. Então vai ficar alfa x, né? E a string remanescente, YZW, $. $, marca, é um hard mark, né? Um hard symbol. Bom, novamente, por alguns passos, quer dizer que a gente vai deslocar o y, e aqui fica a xy, né? Ficando o remanescente ZW. Agora a gente pode fazer uma redução. Por que a gente pode fazer uma redução? Por causa do x e do y. Então a gente sabe que o y vai ser reduzido a b. Então isso aqui vai ficar $alfa xb. XB não tem nada aí para XB, a não ser XBZ, e aí ele vai deslocar o Z, que vai ter um certo número de tokens, então vai fazer um certo número de deslocamentos para obter $alfa XBZ. Com XBZ, já temos a alça, né? Já temos um handle, a alça de uma redução, que vai ser XBZ sendo reduzido a A. Então isso aqui vai ficar $alfa A, barra W$, e agora observe que escrevi aqui uma expressão regular envolvendo deslocamento e redução, quer dizer que para um número qualquer envolvendo reduções e derivações, eu chego finalmente em alfa a beta, né, onde aqui eu já não tenho mais nada para ler.
Daqui em diante vai ser feito provavelmente um enxugamento. Ou seja, quer dizer que alfa a beta vai ser reduzido a S, e daí em diante ele vai parar, ele vai entrar num estado de sucesso ou de aceitação. Tá? Então isso aqui está significando uma sucessão de deslocamentos e reduções, não importa a ordem em que aparece redução ou deslocamento e redução, com um número qualquer de vezes, inclusive zero. Tá? É isso aí. Bom, a ideia de que a análise sintática ascendente é o processo temporalmente reverso da derivação direita pode ser ilustrada com esse exemplo aqui. Então aqui nós temos exatamente fazendo um caminho reverso do que foi feito ali. Nós vamos ter S derivando alfa A, Y, B, beta, né? Onde este A produz X, o B produz Z, e ainda o beta deriva W, né? Assim, isso aqui já deve ser um outro exemplo, é claro, né? Assim nós vamos ter uma coisa como esta aqui, ou seja, dólar alfa, e vai seguindo essa sequência toda aqui, de deslocamentos e reduções, até chegar finalmente nessa parte aqui. Essa sequência, se a gente reverte, corresponde exatamente a fazer alfa A, Y, B, derivando pela direita, vai ficar alfa A, Y, Z, quer dizer que o B virou Z, derivando novamente pela direita, isso aqui vai ficar alfa X, Y, Z, ou seja, o A se transformou em X. Tá? Então, na verdade, eu só quis enfatizar a ideia da reversão, ou seja, o processo de sucessivos deslocamentos e redução corresponde ao processo de derivação à direita. Agora, quantos deslocamentos sucessivos são necessários para formar o handle? O handle e não um handle. Tem que ser único. Porque vocês já imaginaram que neste processo de reversão que nós estamos vendo aqui, nós não podemos ter multiplicidade de escolha. Senão acabaríamos caindo no não determinismo e acabaríamos necessitando de utilizar a heurística num processo de análise sintática ascendente. Então seria análise sintática ascendente com backtracking. Então seria um pepino. E o que nós queremos é que, nesta reversão, a redução, o handle seja único. Tá? Que é o objetivo da nossa apresentação. Bom, quantos deslocamentos são necessários? Aí é o que vai caracterizar a análise sintática ser LR de K. Então consideremos o seguinte processo de análise ascendente em andamento. Então, se para tomar uma decisão, eu vou ser um pouco mais, eu vou flexibilizar essa definição, vou relaxar essa definição, de modo que eu tenha certeza que eu preciso de, no máximo, K tokens deslocados para tomar uma atitude. Então, quer dizer, se eu posso ter de 0 a K tokens para fazer uma redução, então isso quer dizer que o processo para fazer um deslocamento, então quer dizer que este processo é um processo LRK. Nós vamos ver que aquela sequência de deslocamento, por exemplo, O plus depois o N, não é que seja 2, não. É um só. O O plus é 1 por um propósito, por causa de uma coisa que havia no autômato LR0, e em seguida o N é por outro motivo. Tá? Não quer dizer que eu tive que deslocar 2 para chegar a uma conclusão. Não. O O plus foi por um objetivo, que aí foi dada uma pausa, e o N é por outro motivo, que está na segunda pausa, tá? Então, a gente, na verdade, se a gente precisa de K tokens para fazer o deslocamento e, finalmente, redução, isso aí significa análise sintática LRK, tá? Alguns autores não flexibilizam, colocam exatamente K. Na verdade, a gente pode flexibilizar, sim, dizendo que, no máximo, K. Então, quer dizer que existem decisões que só podem ser tomadas após K tokens. Então, K é um limite superior, é um limitante superior. Bom, agora vamos pensar em LR1. Um analisador LR1 ele só precisa de um token, que é isso que eu acabei de falar aqui. Então retomemos a análise sintática ascendente de N ou plus N, dadas essas produções aqui. Essas produções são colocadas na entrada para a gente gerar alguma coisa que vai fazer a análise sintática ascendente para esta gramática. Dessa cadeia de entrada. Bom, assim é feita da esquerda para a direita, a busca por um handle
para que possa ser feito um deslocamento e posterior redução no topo da pilha. Então a gente desloca o N e obteve aí eu abro uma pausa aqui para dizer, ora, esse toque deslocado foi utilizado para formar o handle, né? Agora eu já estou chamando a produção toda de handle mesmo, para formar o handle F produzindo N, quer dizer que vai ser feita uma poda e teremos aqui o F no lugar do N, é a redução. Assim são feitas subsequentes reduções. O F se transforma em T, que se transforma em E, se reduz, né? O F se reduz a T, que se reduz a E. Agora aqui vem uma decisão que deve ser tomada, que é a de deslocamento. Agora o O+ segue E. O+ é follow de E. Tá? Para formar esse handle aqui. Então quer dizer, alguma coisa, em algum momento, eu vou objetivar E produzindo E mais redondo T. Por esse motivo eu desloco o O+. Agora observemos que este E ou plus é incompleto. Mas acontece que N é handle de F. De F produzindo N. Nesse caso, deslocamos o N. Então é como se aqui a gente abrisse um parêntese, abrisse uma pausa para E ou plus, e agora trabalhamos o N objetivando chegar no F e depois chegar no T. E é isso que a gente faz aqui. Para finalmente chegar no E, e aí acabou. Então esta última sequência já foi justificada na tabela anterior, que a gente andou fazendo aí. Então esta gramática, portanto, ela não é LR2, ela é LR1, tá? Porque só um deslocamento é necessário para constituir um handle, mesmo que esse handle seja agendado, né? Ele seja deixado na pilha por enquanto, para que eu continue trabalhando com o topo da pilha, objetivando uma redução no topo da pilha. Tá? Bom, aí vem a introdução a analisadores LR. Na verdade, nos interessam os analisadores LR simplificados, que é o Simple Left to Right Scan Rightmost Parser. Então, de modo que lembra os analisadores descendentes, preditivos, não recursivos, a gente vai utilizar uma notação, né? Uma notação que a gente utilizou anteriormente. Bom, para reforçar a nomenclatura, eu já tinha falado nisso daqui, tá? Mesmo que a gente pretenda utilizar analisadores automáticos, eu já falei isso, tá ok? Isso aqui, na verdade, é mais para vocês terem o PDF e estudarem, tá? E aqui vem a seção 4.6 do ARRO, que vai cuidar de ferramentas, né? De ferramentas que a gente use, entenda o básico dos analisadores SLR, para que depois possa passar para os analisadores LR1. Bom, os analisadores LR simplificados são denotados pela sigla SLR, que é o Simple LR Parsers, né? E admitiremos a nossa explanação, que os analisadores mais poderosos, no caso LR canônico, etc., né, eles serão vistos na seção 4.7 do ARRO, mas eu vou omitir. Tá? Eu já tinha falado isso aqui para vocês, lá na capa. Não tinha nem virado a capa ainda, eu já estava explicando isso, spoilando isso para vocês. Então a gente não vai estudar o LR canônico, que é aquele que é usado para derivar o Basic Calculator do Unix, né, o BC, que eu expliquei para vocês no laboratório, né, e a nossa versão MyBC, ela vai ser feita usando, na verdade, um analisador sintático descendente, e não um ascendente. Mas o IAC, quando você usa naquela gramática LR1 de expressões, ele gera exatamente aquilo que é utilizado, é o analisador sintático que é utilizado para fazer o interpretador calculadora do Unix, calculadora de linha de comando do Unix. Bom, o LA-LR é Lookahead LR, tá? Que vocês podem ver a explicação lá no 4.7, e ele é bastante complexo, tá? É um analisador sintático bastante complexo. Evitem usar Wikipedia antes de ir para o livro. Se você estiver com dificuldade, talvez indo para o Wikipedia, vocês aí consigam entender os conceitos da seção 4.7, 4.8 e 4.9. Tá? 4.9 cuida essencialmente do IAC. Ele descreve o IAC
Inclusive mostra assim, um grosso de uma listagem do IAC. Bom, aí eu já tinha falado também, já tinha spoilado isso, que o pioneiro da análise sintática LR foi o Donald Knuth, em 1969, né? E em 74 ele foi laureado com o prêmio Nobel, com o prêmio Alan Turing da computação, da ACM, que é equivalente ao prêmio Nobel da ciência, das demais ciências, né? Mas observe que existe prêmio Nobel, sim, de computação, quando essa computação ela requer conhecimento de física, que é o caso da internet, que ganhou um prêmio Nobel, tá? Para ter internet é necessário que você tenha uma física. Observe que hardware, em muitas abordagens, hardware é separado do contexto de ciência da computação e hardware entra em física, microeletrônica e engenharia eletrônica, tá? Bom, para fazer isso, a gente vai entrar agora num conceito que foi o tal conceito introduzido por Donald Knuth, que é o do analisador, não é analisador, é um autômato finito chamado LR de zero. Para a gente montar esse autômato finito LR de zero, a gente primeiro precisa trabalhar com um conceito meio às cegas, a gente vai de mãos abanando em cima deste conceito, que é o conceito de conjunto de itens. O pontinho que aparece aqui é o mesmo pontinho que a gente viu nas aulas anteriores e tem o mesmo significado. Significa iminência de. Então, por exemplo, quando E produz E mais redondo T, que é o primeiro item do conjunto de itens, então se você tem uma produção E mais T, o conjunto de itens de E mais T, de E mais redondo T, serão essas 4 instâncias que aparecem aí. O ponto está no início do parsing que vai ser necessário baseado nesta forma sentencial E mais redondo T. O segundo, o ponto já voltou. Pô, mas não é ascendente, Geraldo? É, mas não faz mal interpretar desse jeito. Quer dizer que o ponto voltou daquilo que já foi devidamente parseado, né? Já foi devidamente parsed, né? Do E. Aquilo que derivou do E já foi devidamente reconhecido e o ponto está aqui na iminência de visitar o mais redondo. O item 3 significa que o ponto visitou o mais redondo, deu um match, ou simplesmente o match, o mais redondo, foi deslocado para a pilha. O ponto na iminência de entrar no T quer dizer, então, que a gente ainda vai derivar parte da sentença, o apêndice da sentença, que deriva do T. Quando a gente chega no item 4, significa que já retornou do T e, portanto, quando a gente reduzir disso daqui, aí agora vai ser possível a redução, que significaria o ponto atrás do E. Na prática, a gente só faz redução quando o ponto estiver no final da forma sentencial. Esse conjunto de itens, então, foram necessários para formar o que se chama, o que vai compor mais tarde os estados do autômato de Donald Knuth, o autômato LR0. Tá? Então, aqui eu estou explicando que a semântica é similar ao que foi apresentado nas aulas 03 e 04 e também na aula de diagrama sintático. Se a gente quiser colocar um pontinho para navegar por um diagrama sintático, vai ter o mesmo significado. Nosso dedo faz o papel do pontinho, né? Ninguém vai pegar, vai ferrar, vai ficar rabiscando um diagrama sintático, né? Pega o diagrama sintático lá, impresso em PDF, então na tela do computador, né? E vai pensando assim, com o dedo assim, ó. O dedo é o pontinho. O que acontece se... Exatamente isso. Principalmente na hora que a gente for pensar na semântica. Esse pontinho aí vai ser essencial, tá? Então a semântica é similar ao que foi apresentado nas aulas 03 e 04, sobre análise sintática descendente, tá? LL1. O item 1 é aquilo que eu já tinha explicado para vocês, então vamos poupar o tempo, né? Bom, então esse ponto, é gostoso pensar dessa maneira, porque o ponto torna subjetiva a análise sintática. Quer dizer que o ponto é o ponto de vista. O pontinho é o ponto de vista do analisador sintático em um dado momento do que vai ser mais adiante, que vocês já estão ficando ansiosos, o chamado autômato LR de zero. Tá? LR de zero é um autômato feito para auxiliar a análise sintática ascendente. Tá ok? Bom, vamos fazer aqui uma
uma coisa que é chamada a gramática aumentada para o autômato LR de zero. Bom, a gramática aumentada significa que a gente precisa de um símbolo inicial absoluto. Em situações onde o símbolo inicial é recursivo, nós precisamos de um símbolo inicial absoluto. Então, a gramática aumentada por esse símbolo inicial absoluto é a gramática G', igual M', sigma, S', P', a partir da gramática convencional, né? Onde é adicionado um super símbolo inicial, que é o que nós fizemos nas aulas de laboratório, quando a gente já tinha um símbolo inicial e criou um símbolo inicial chamado MyBC, MYBC. Aquilo é o super símbolo inicial. Mesmo raciocínio está sendo feito aqui. Eu vou acrescentar, então, um novo símbolo inicial, ou um super símbolo inicial, S', tá? Que isso descarta este S', ele nunca pode ser recursivo. E aí, então, a gente acrescenta uma produção de boot, que vai ser S' virando o antigo símbolo inicial. Assim, a nossa gramática aumentada de expressões ficaria E' virando E virando blá, 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 e o resto vocês já sabem. Tá? Aí vem um conceito muito interessante, uma vez que a gente tem a ideia do que vem a ser conjunto de itens. Então, veja só, esta produção, E produzindo E mais redondo T, ela tem um conjunto de 4 itens. Então, o conjunto de itens dela é o conjunto que tem essas produções com a mesma forma, exceto pela posição do ponto que navega pela forma sentencial da direita. Então, agora, a ideia desse autômato LR de zero é que a gente primeiro precisa de um fecho. O fecho sobre um conjunto de itens vai ser definido da seguinte maneira. Primeiro, a gente vai de mãos abanando e vai fazer isso de forma indutiva, tá? Que é a seguinte, por exemplo, seja o item E' produzindo ponto E. O fecho de E' produzindo ponto E vai ser E' produzindo ponto E produzindo, que a gente vai ter que navegar. Pontinho não está na iminência de entrar no E, então se ele for entrar no E, ele vai ter que entrar no E mais redondo T. Semelhante ao que a gente já fez nas aulas anteriores, onde a gente, na verdade, fazia este raciocínio do ponto de vista do que seria a descida na árvore de derivação. Ora, se o ponto está na iminência de entrar no E, no sentido de que vai ser analisado, serão analisadas as cadeias derivadas de E, ou a cadeia derivada de E, então, o ponto entrando no E vai me dar ponto entrando em E mais redondo T. Com isso, eu estou montando o fecho da produção inicial absoluta. Este fecho, então, é o ensaio de todas as possibilidades de navegação por este ponto. Então, se eu tenho ponto E, eu vou ter ponto E mais redondo T. Acontece que o E pode virar T, então vou ter o ponto entrando no T. Mas acontece que o T pode virar T vezes redondo F, então vou ter o ponto entrando no T vezes redondo F. Mas acontece que o T pode virar F, então eu posso ter o ponto entrando no F. Mas o F pode virar, abre parênteses, E fecha parênteses. Então eu tenho um ponto na iminência de navegar, de reconhecer o abre parênteses. Mas o F pode virar um número. Então eu tenho um ponto na iminência de navegar sobre o número. Tá? Este fecho, em inglês closure, este fecho é o fecho da produção inicial. Então, este fecho da produção inicial será o estado inicial do autômato LR de zero, que eu vou chamar de I0, vai ser o estado zero. Então, o conjunto de itens de índice zero vai estar associado ao estado zero do autômato LR0, que ainda não mostrei para vocês e vou de mãos abanando. Eu estou induzindo a construção do autômato LR0.
Tá? Tá ok? Então, I de 0 é o closure, né? É o fecho de E' na iminência de produzir ponto E. Tá? Então, se a gente fizer a produção, se a gente for usar uma definição, essa definição será feita na forma deste algoritmo aqui. Seja I, então I, agora eu estou pensando num I, é uma produção, é um conjunto de itens qualquer. Poderia ser até esse conjunto de itens aqui, tá? Aí, o que eu vou ter, na verdade, o que eu vou ter aqui é o seguinte: I é uma coleção de itens, não necessariamente um conjunto de itens, mas é uma coleção onde eu peguei um item deste, um item do outro. Por exemplo, o I poderia ser o I0. Poderia ser o I0. O I que está aparecendo ali no algoritmo. Eu poderia pegar o I0 e fazer o que se chama fecho do I0. Ou eu poderia pegar apenas alguns itens, por exemplo, ponto, produzindo ponto E e uma outra coisa, e fazer o fecho. Semelhante ao que a gente fez com os fechos de teoria da computação. Tá? Então, seja E uma coleção de itens quaisquer, oriundos de regras de produção de uma gramática livre do contexto. Então, a gente vai definir o fecho dessa coleção de itens da seguinte maneira. Primeiro, o fecho de I tem que conter o próprio I, portanto, nada mais justo que eu já inicialize fecho de I com o próprio I. Daí em diante, eu vou navegar as produções do fecho de I e, se eu encontrar uma produção do tipo A produzindo alfa, ponto B, beta, com este ponto na iminência de navegar o B, então para toda produção que parte do B, eu adiciono B produzindo ponto no lado direito dessas produções. Então quer dizer que todas essas produções, ponto na iminência de entrar no B, será produzido, será acrescentado ao fecho de I. Então o fecho de I, na verdade, ele faz um arquétipo de todas as possibilidades de entrar com este ponto em alguma coisa que vem aqui no lado direito do ponto. Então é um ensaio de todas as produções que vão partir daqui. Então se o ponto está na iminência de entrar no B, então acrescento B produzindo ponto gama para este fecho de I. E repito o raciocínio do item 2 até não haver mais itens a acrescentar. Com isso eu concluo o fecho só de um conjunto I, de um conjunto de itens, de uma coleção de itens I. Certo? Após essa definição, agora a gente pode interpretar o conjunto I de 0, dado no exemplo anterior, ou seja, como sendo, de fato, o estado inicial de um autômato. Tá ok? Bom, deste estado inicial, que é o I de 0, esse estado I de 0 aqui, algumas coisas podem acontecer. Quer dizer que a gente pode tomar certas atitudes, certos movimentos a partir do I de 0. Observe que o I de 0 tem um ponto na iminência de entrar no E. O E produz algo que tem um ponto também na iminência de entrar no E aqui, do E ou plus T. Ora, neste caso, nós podemos obter o I de 1 da seguinte maneira. Veja só, este I de 1 está se referindo a tudo que estava com um ponto na iminência de entrar no E. Quer dizer que a gente está focalizando o E. Aí eu pego este I de 0 aqui, ora, meu ponto entrando no E quer dizer que ele, quando voltar do E, ele também vai voltar do E que está aqui no O+. Agora, aqui não faço nada porque aqui não tem E. Aqui no lado direito não tem E. Então, neste caso, o meu I1 foi só aquilo que eu tomei considerando E. Então, meu I1 vai ser E' produzindo E com um ponto que voltou, vai ser E produzindo E com um ponto que voltou do E, mas está na iminência de pegar o O redondo T, e não tem mais nada porque eu estou fazendo isso só em função do E. Pelo mesmo raciocínio, eu vou obter I2. Agora, I2 é em função do T. Ou seja, em função do T, eu vou ter aqui o quê? Vou ter ponto na iminência de entrar no T. Então, eu vou ter ponto retornando do T.
Aqui eu tenho ponto na iminência de entrar no T, então eu vou ter ponto retornando do T. Com isso eu vou ter meu I2. Com isso eu vou ter meu I2, que vai ser então o quê? Vai ser... e tinha o... E tem esse detalhe, né? Porque ponto... eu já tinha falado. Ponto voltando do T na iminência de pegar o all times. Desculpem. Então é isso. Então ponto na iminência de pegar, de dar um match ou de fazer um deslocamento no all times. Então esse vai ser o I2. Usando este raciocínio para cada não terminal e para cada terminal, inclusive para o dólar, a gente vai obter essa coleção seguinte de estados. Bom, I0 já tinha sido feito, né? I0 é o fecho inicial para essa produção, é o fecho da produção E', produzindo ponto E, então vai me dar tudo isso aqui. O I1 vai ser o deslocamento, quer dizer, vai ser a página seguinte, né? Vai ser o que aconteceu com o que estava na iminência de entrar no E. Então vai me dar esses dois itens, essa coleção. O I2 vai me dar esses dois itens. O I3, o que vai ser o I3? Vai ser no caso de entrar no F. Então é T produzindo ponto F. Quando voltar, vai ficar F ponto. Então o I3 vai ser o único. O I4, mesma coisa. Vocês observem que eu estou fazendo isso de forma intuitiva. Antes de fazer isso, de definir isso aqui de uma maneira formal. Na verdade, isso que eu estou fazendo é uma função chamada goTo. Na verdade, goTo de I0, quando a coluna na tabela é o E, isso vai me dar I1, que é isso aqui. Então vocês já estão percebendo que eu estou, na verdade, montando os estados de um autômato, que é o chamado autômato LR de 0. Então, com esse raciocínio indutivo que eu fui montando aí das transparências anteriores, eu vou finalmente montando aqui essas 12, eu finalmente tenho essas 12 coleções de itens que aparecem aqui. Tá? Observe que elas estão desmembradas do conjunto de itens. Conjunto de itens seriam todas as produções, seriam todas as instâncias, ou seja, todos os itens que partem de uma mesma produção. Aqui não. Aqui eu fiz o fecho e agora eu estou fazendo o fecho, mas em função de obter no lado direito o ensaio, é o ensaio onde o ponto passou por aquele símbolo que aparecia no lado direito. Então, na verdade, o que eu estou montando aqui, de I0 para I1, é uma função de duas variáveis, e assim por diante. Sempre uma função de duas variáveis. Esse goTo que eu estou fazendo aqui é uma conexão que vai dar uma tabela mais adiante. Observe que eu quis dar ênfase em algumas dessas produções aqui, que são as que estão em azul. As produções que estão em azul, o pontinho está na iminência, o pontinho está no início, está prefixando a forma sentencial da direita. É este caso aqui, é este caso aqui, este e este. A produção absoluta inicial, eu não pinto de azul, porque ela não entra. É o boot, ela não entra. O E' virando, porque essa é trivial, é imediato. Claro que tem que começar com ponto na frente do antigo símbolo inicial. Então, esta eu não pinto de azul. Este conjunto I0, ele possui estes itens que estão pintados, que aparecem aqui pintados de preto, eles são chamados itens nucleares. Os que estão em azul são os itens não nucleares. Então, os itens nucleares são aqueles em que o ponto já se moveu. Como vocês podem ver aqui, são aqueles itens onde os pontos se moveram. Agora, observe que teve uma coisa que eu enfatizei pintando de vermelho, que é aquele conjunto de itens onde só tem itens conclusivos. É o item que tem aqui T virando F, com um ponto no final. I5, é o estado 5, que vai ser F virando N com ponto no final. O I10, que vai ser T virando T
vezes redondo F com ponto no final, e o I11, que é o F produzindo, entre parênteses, E com ponto no final. A numeração foi feita, na verdade, em função da tabela que vou construir mais adiante. Então, seguiu uma sequência, que foi a sequência de preenchimento da tabela que vem mais adiante. Então, com base nisso, e com ideia... Ai, que besteira. Com base nisso, eu fiz, na verdade, fui enumerando isso aqui do jeito que deva preencher uma tabela que vai aparecer mais adiante. Bom, aqui vem um comentário, né? Observemos que I1 deriva de I0, quer dizer, a saída de uma transição de zero quando o E está no topo da pilha. Que pilha? Aquela pilha que a gente vinha fazendo para fazer a redução. Então quer dizer que se esse topo da pilha for I e o estado é I0, quer dizer que isso aqui teria que ser reduzido a I1. Em uma outra pilha, esse zero seria, na verdade, substituído por 1. E assim por diante. Tá? Então, neste caso, juntando tudo isso que eu estou falando aqui, a gente vai obter essa tabela que aqui está. Ou seja, I0, se o topo da pilha for E, de I0 vai para I1, que foi exatamente o raciocínio que a gente usou para obter o I1. O que foi I1? I1 foi o fecho dos itens que a gente obteve a partir de I0, movimentando o pontinho para a direita do símbolo E. Mesmo raciocínio com o símbolo T. Quando chegou nos terminais, a gente já usou o raciocínio em função do deslocamento. Então, abre parênteses, significando o quê? Que, estando em I0, se vier um abre parênteses, ele vai para o I4, que é quando o pontinho avançou do parêntese. E assim por diante, tá? E aí, com isso, ele monta essa tabela, onde é uma tabela, inclusive, cheia de lacunas. Observe que ela é parcialmente determinística, quer dizer que ela é semideterminística, igual que a gente fazia com nossos autômatos não determinísticos, quando a gente não tinha transição múltipla, só tinha transições determinísticas ou então transições vazias. Semelhante ao que a gente fez com a nossa máquina de Turing. Observe que a máquina de Turing foi definida no início dessa maneira. As não determinísticas, na verdade, elas só são não determinísticas na hora da gente ter uma transição não vazia. Caso contrário, ela vira uma lacuna. Ela vira vazia, significando que não há transição para isso daqui. Esse autômato, ele não vai ficar se mexendo sozinho. Na verdade, ele vai ser manipulado por um segundo autômato, que é um autômato de pilha, que é o SLR. Então vai existir um autômato que vai, entre aspas, raciocinar em cima desse autômato LR0 e em função de uma pilha, na verdade é uma pilha de estados, concomitantemente com uma pilha de símbolos para que a gente possa entender, e os símbolos que estão, os tokens que estão na iminência de serem lidos, que corresponde, que a gente abstraiu como lookahead. Tá? O estado I1, para aquela gramática que a gente tem, que é a gramática de expressões, o estado I1, quando o lookahead é o fim de arquivo, é o $, isso significa que aceitou, significa aceita. Observe que nesse autômato LR0 não entra o E'. E' é, na verdade, um pontapé inicial. Tá? Ele é só para empilhar, é só para fazer o E, é só para fazer o boot do analisador sintático SLR. Bom, aí vem a tal função goto. Se vocês perceberam, não sei se vocês perceberam, eu já chamei essa tabela de goto. Então, goto é a função que monta, essa tabela. Goto é essa tabela. Então, goto é essa tabela aqui, e, portanto, existe um algoritmo para fazer o preenchimento dessa tabela. E o algoritmo é o seguinte. Observe que a gente fez assim. A gente pegou, por exemplo, o goto de I0, que era aquele fecho inicial que a gente tinha colocado. Para E, ele vai selecionar apenas aqueles onde o ponto prefixa o E e avança sobre o E. Ou seja, o goto
disso daqui para E, ele joga fora tudo aquilo que não tem a E, como sendo prefixado pelo ponto. Então vai dar E' com ponto depois, E produzindo E com ponto depois ou plus, T, e simplesmente isso. Ou seja, o GoTo de I0E é o próprio I1. Ou seja, GoTo de I0E vai dar I1. Tem o algoritmo, então, o algoritmo é a coisa mais simples do mundo. Ou seja, GoTo de A produzindo alfa.xbeta, GoTo trabalha sobre um conjunto de itens. Mas, especificamente, eu estou pegando o microscópio e pegando uma produção lá dentro daquele conjunto de itens. Por exemplo, do I0. E pegando uma produção específica. Por exemplo, GoTo de A produzindo alfa.xbeta para X, retorna o fecho do conjunto de itens, produzindo alfa x ponto beta, ou seja, o ponto andou sobre o x. Então, no exemplo anterior, apenas as produções E' produzindo ponto E e E' produzindo ponto E ou plus T estão com E precedido de ponto. Portanto, se eu aplicasse GoTo apenas em E' produzindo ponto E, me daria um fecho de o quê? De E' produzindo E ponto. Observe que vai dar sobreposição. Vai dar sobreposição, né? Vai dar sobreposição. Tá ok? Então é isso, pessoal. Então, com isso, nós temos como funciona a função GoTo, e ela pode retornar conjunto vazio. Onde? Nas lacunas da tabela. E está cheia, inclusive. Ela é bem rarefeita, essa tabela, né? Ela não é tão densa assim, não é tão populosa, né? Não é tão povoada assim. Ela tem muito quarto desocupado, né? Então, é isso aí. Tá ok? Bom, quer dizer que nesse caso aqui eu nem precisaria fazer os demais. Porque o fecho de E' já é o próprio I0. Se eu fizer o fecho disso daqui, onde eu seleciono apenas aquilo que tinha ponto prefixando E, o GoTo, né? Ponto prefixando E, vai me dar o fecho de tudo aquilo ali, então vai dar repetição. Por exemplo, GoTo de E com ponto, né? Tem sobreposição, vai ter interseção com o fecho anterior, que era o fecho de E' produzindo E com ponto atrás, que é esse aqui. O fecho disso já vai incluir isso aqui, tá? Então é isso que eu quero dizer com sobreposição, mas não interessa, tá? A gente aqui está pensando do jeito que a gente pensaria em teoria da computação, não está sendo computacionalmente detalhista, tá? Vamos admitir que a gente tem uma linguagem de programação abstrata o suficiente para fazer isso, tá? Tipo uma linguagem tipo Haskell, alguma coisa assim. Bom, então como é que fica o conjunto que eu utilizei para definir o conjunto de estados do autômato? Esse conjunto aqui, ó, I0 até I11, é o conjunto chamado conjunto canônico de itens de um autômato LR0. Ou seja, é aquele nosso Q maiúsculo de teoria da computação. Então, na verdade, a gente precisa definir esse conjunto canônico de itens, que na verdade é um uso sequencial da função GoTo. Então a gente vai fazer da seguinte maneira. Primeiro, o algoritmo requer uma gramática aumentada. Ok, ele faz isso automaticamente. Dado G, ele já obtém G', aumentando, criando um supersímbolo inicial. Tá? Ele já conhece as funções fecho e a função GoTo. Tá ok? A gente já sabe como funciona GoTo. GoTo movimenta o pontinho sobre um determinado símbolo que aparece como segundo parâmetro do GoTo. Então essa função vai prover um conjunto C dos conjuntos de itens, ou seja, C vai ser o fecho de... ele vai inicializar, perdão, aqui ele inicializa, tá?
C recebendo o que? Como condição, como configuração inicial, o fecho de S' produzindo S. Vai dar aquele conjunto que eu chamei de I0, aqui a gente poderia chamar de Q0, por exemplo. Tá? Aí vem aqui um repita, e lá dentro, para cada conjunto de itens, I, de contido em C, faça. Então, a gente vai entender que dentro de C teremos conjuntos de itens. Vocês devem estar entendendo. Se fosse aula assíncrona, eu já teria enchido o saco de vocês. Vocês estão entendendo, né? Conjunto de itens é isso aqui, ó. Só para lembrar, conjunto de itens é isso aqui. Isso é um conjunto de itens. Então você percebe que essa função goTo, ela atira para todos os lados, né? Pronto. Então, para cada conjunto de itens que exista dentro do conjunto C, então ele está pegando aqui umas partes de C, onde são conjuntos de itens. Ele identifica que dentro de C, o que ele faz? Aí ele faça. Aí, para cada símbolo X de G, né? Então, para cada símbolo X de G, da gramática, né? Para cada símbolo X da gramática, faça. Esse símbolo X da gramática está incluindo também o dólar, viu, pessoal? Faça. Aí ele vai ter um conjunto J, que é a saída do goTo de IX, tá? Então ele vai pegar aqui a saída de IX, então ele pegou aqui um conjunto de itens, que estava dentro de C, e obteve um conjunto J pela função goTo, que é conhecida. Se esse conjunto J que ele obteve não for vazio, e aqui não seria necessário, mas eu vou pôr. Não seria necessário porque se você mandar adicional que já existe, ele não faz nada. Mas tudo bem. Se esse conjunto J é diferente de vazio, ou seja, ele tem alguma coisa lá dentro, e ele ainda não foi cadastrado em C, então acrescente ele, junte ele ao conjunto C. Então, com isso, a gente vai obter o conjunto C, que vai ser um conjunto de conjuntos, tá? Então, C é um conjunto de partes, tá ok? É um conjunto de partes de C. Então, o conjunto C vai ser um conjunto como esse aqui, tá ok? Então, é isso que a gente vai ter. Então, este I vai ser um conjunto de itens, tá? Vai ser um conjunto de itens, então, alguns itens vão estar dentro deste I, né? Como ele começa esse fecho, esse C, como sendo o fecho disso daqui, quer dizer que o primeiro elemento de C é aquilo que a gente chamou de I0. Tá? É aquilo que a gente chamou de I0. Eu esqueci de colocar entre chaves aqui, viu, pessoal? Ou não precisa, né? Porque fecho já é um conjunto. Era melhor ter colocado entre chaves. Porque é um conjunto de conjuntos, tá? Mas tudo bem, não tem importância não. Dá para entender. Tá? Como isso aqui é o Meet que eu estou usando para dar aula, então eu não vou mexer não vou corrigir agora. Senão eu tinha que voltar toda a aula para fazer a apresentação da transparência. Mas como lá eu posso cravar página por página, não teria tanto problema assim. Tá ok? E vou fazendo isso até C saturar, até não ter mais o que acrescentar a C. Bom, como é que a gente usa, então, esse LR0? Exatamente com um autômato SLR. Então, o autômato SLR é um algoritmo de análise sintática, que agora utiliza essa tabela, LR0, precisa da fita de tokens de entrada, precisa de uma pilha de estados. Então, os estados, para simplificar, vou fazer que nem o que o Arro fez. Aqui eu tenho um conjunto de itens I0, certo? Não é o conjunto dos itens, é um conjunto de itens, I0. Eu vou chamar o estado de simplesmente 0, para economizar espaço na pilha, senão a pilha fica com muito símbolo, fica I0, I1, I não sei o quê. Então, para evitar isso, eu vou, uma vez que eu já tenho um conjunto de itens, o conjunto canônico de itens, que é um conjunto de conjuntos, é onde estão os meus Is, né, do exemplo que a gente está seguindo, né? Então, esse autômato SLR é um autômato que trabalha em função dos estados e das transições deste LR0, né?
desse autômato, dessa coisa, desse template, dessa coisa que a gente usa para tomar as decisões se vão ser feitas deslocamentos ou reduções. Tá ok? A gente seguia por esse autômato LR0. Então, vamos tomar como exemplo a cadeia de entrada N ou plus N, dólar. Pronto, essa é a cadeia de entrada. Aí, para a gente usar esse analisador SLR, a gente tem que fazer o seguinte. Primeiro, a pilha de estados seria I_0, né? I sub 0, mas não, estou colocando só 0. A pilha de estados começa com 0. Isso é o mesmo que dizer a pilha está vazia. E a pilha de símbolos está com dólar, eu coloquei o ponto aqui. Esse pontinho aqui é só o Arro não coloca. Esse pontinho é só para dizer, olha, não tem nada na pilha. Tá? Eu poderia colocar um pontinho na entrada também, prefixando o N, dizendo que look ahead é N. Mas não precisa, basta dizer que o primeiro item de entrada, o primeiro elemento, símbolo de entrada, já é o look ahead. Então aqui o primeiro seja o da esquerda, né, o prefixo aqui, prefixando o first é o N. Tá? Depois vai ser o plus, depois vai ser N novamente, e depois vai ser fim de arquivo. Bom, o que eu faço com este N que está aqui? Então aqui eu tenho uma situação que é assim. A pilha de estados está no estado 0. E a entrada está com o look ahead no N. O que é que eu faço? Eu volto para aquela tabela da função goTo, aí eu pego 0 e vou no N. Isso me dá 5, me dá aí 5. Então eu volto para cá e desloco o N. Pronto, olha o pontinho ficando aqui. Desloco o N. Aí eu dou um push na pilha para 5. Por quê? Porque 5 é o estado saída da tabela LR0. Aí o 5 está no topo da pilha. Fiz um push. Então peguei o 5, peguei o N, desloquei para a pilha para humanos. Aqui é para os humanos. Aqui é para o autômato. Para a máquina SLR. Tá? Bom, desloquei e fui para o estado 5. Então a pilha ficou 0,5. E na pilha de símbolos ficou $N, o pontinho aqui dizendo que está atrás do N. Ora, quem é o estado 5? O estado 5, se a gente for olhar o conjunto de itens número 5, o conjunto de itens número 5 é esse que está em vermelho. É F produzindo N ponto. Ora, se é F produzindo N ponto, então quer dizer que vai existir uma redução iminente, que é o N ponto se reduzindo a F ponto. Então a gente volta lá para o autômato, volta lá para a máquina, SLR, e quer dizer que agora, por 5 ser o conjunto de item, que só tem o item F produzindo N ponto, então eu vou fazer uma redução por isso daqui. Então quer dizer que meu N vai virar F. No que meu N virou F, agora eu dou um pop aqui, vai ficar 0. Aí eu pego 0 combinado com F, vou lá na tabela, 0 com F, porque F é o que acabou de sair. Aí eu vou aqui na tabela, 0 com F, vai dar I3. Então 0 com F dá I3, então eu vou colocar na pilha 3. Eu vou dar um push no 3. 3 corresponde ao conjunto que tem T produzindo F ponto. Se a gente for olhar o I3 é o que tem o conjunto, é esse conjunto com T produzindo F ponto. Então quer dizer que está havendo uma redução iminente, que é T produzindo F ponto. Como? Pronto. Quer dizer então que como não tem nada, como não existe essa tradução, como não existe transição partindo de I3 para esse look ahead igual a mais redondo, então eu vou ter que reduzir. No que eu reduzo, quer dizer que vou ter T reduzido a F ponto, então
meu F vira T, ele reduziu para T. O topo da pilha é 2, eu dou um pop, aí eu fico 0 combinado com T. Não, peraí, e agora eu me perdi. Sabe uma coisa, pessoal? Já que eu me perdi, eu já fiz de propósito uma coisa. Vamos preencher essa tabela na mão. Então, para isso, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que sair da apresentação. Vou ter que ir lá no meu... Eu vou parar a apresentação. Eu vou apresentar apenas o PowerPoint. E agora eu vou editar o PowerPoint. Então agora eu vou chegar aqui no PowerPoint e vou fazer essa apresentação aqui. Então agora o que eu estou fazendo é exatamente editando com base no raciocínio que a gente vai fazer em cima daquele autômato LR0. Então, pilha de estados, 0. Pilha de símbolos, dólar. Entrada, N ou plus N dólar. Ação, desloca para, porque eu copiei do outro, tiro. Deixa aí, depois a gente coloca. Qual é a ação que a gente vai fazer aqui? Ora, eu tenho 0 e meu lookahead é N. Então eu tenho 0 com N. Aí eu vou lá na tabela, 0 com N, vou lá na tabela, 0 com N, obtenho I5. Então eu volto aqui para o autômato, I5. Então eu volto aqui para o autômato, né? Opa, não é este já está preenchido. Então eu volto aqui para o autômato e faço um push no 5. Então eu chego aqui, deixo em negrito só o 5, desloco o N, essa era a atitude que a gente tinha que tomar, que seria deslocar o N, pronto, a gente desloca, aqui embaixo, a gente desloca o N, então a gente desloca o N vai ficar aqui, é N negrito, aqui vai ficar somente o plus dólar, aqui vai ficar o plus dólar, certo? Pronto. Fizemos um push no 5 que a gente obteve da tabela de transição, da tabela LR0. Está aqui o 5. Deslocamos o N, beleza. E 5 corresponde a um conjunto de itens onde, em particular, só teve um item. E este item foi quem? Este item é F produzindo N. Então a gente chega aqui, transforma isso em equação, pronto, aperta aqui profissional, e tá aí a nossa produção que existia lá, e especificamente aparecia como ponto. Aparecia como F produzindo N ponto. Se a gente for olhar, é o tal do I5, I5 é justamente F produzindo N ponto. Então, por esse item, a gente conclui que vai dar isso aqui, F produzindo N ponto. Aí a gente pega o topo da pilha, que é 5, não tem transição partindo de 5, o topo da pilha é 5, não tem transição para lookahead igual a O+, lookahead agora é O+, né? Não tem transição 5 ou plus. Aliás, 5 não tem transição nenhuma. Se a gente fosse olhar aqui, a gente veria que 5 está em vermelho. 5 não tem transição, né? Como 5 não tem transição, o que a gente vai fazer? A gente vai reduzir. No que a gente reduz o quê? Aquilo que está escrito no 5. Então a nossa redução é pegar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, apago isso aqui, coloco um dólar nisso aqui, então a nossa redução é essa. Aí a gente pega a pilha e faz um pop.
Quando a gente faz um pop, isso vira 0. A gente fez um pop na pilha, jogou fora o 5, e aí virou 0. Agora nós temos, então, estamos de volta ao estado I0. I0, lookahead é mais redondo, então aqui ainda continua, lookahead é mais redondo, Ctrl C, Ctrl V, aí a gente vai pegar, lookahead é mais redondo, ou o topo da pilha é F. Aí a gente vai lá para o I0, I0 com mais redondo não existe, mas quando o topo da pilha é F, o I0 retorna I3. Então quer dizer que a saída vai ser 3. Então a gente chega aqui e empilha 3. Eu estou colocando em negrito que está no topo da pilha. Tá? Não precisava, só estou querendo ser enfático. Pronto, 3. Para esse item 3, o item, para esse item, o conjunto de itens 3 e 3, deu somente T produzindo F ponto. Deu T produzindo F ponto. Então a gente chega aqui, transforma isso em equação profissional e tá aí T produzindo F ponto. Ora, novamente, o autômato o estado é 3, ou seja, o conjunto de itens é o I3. Lookahead é mais redondo. Mas acontece que I3 não tem nem transição. Se a gente for olhar aqui, o I3 é vermelho. Nem tem transição, então nem perde tempo. Se não tem transição, o que a gente faz? Reduz. Sempre que a gente reduz, o ponto está no final da forma sentencial, que à direita, que será reduzida, que sofrerá uma poda, né? Vai virar uma alça, ou seja, um handle, e a gente vai fazer uma poda de alça, virando o T. Então quer dizer que com isso aqui, nós vamos ter $T, vou fazer um pop de F, um push de T, isso vira o T. Agora, vamos fazer um pop na pilha, a pilha é 03, então vai ficar somente 0. Aí, o que a gente vai fazer? O que a gente tem? A string de entrada, Aí o que a gente vai fazer? 0 é o estado, é a linha índice I0, e o topo da pilha é T. E lookahead não vai ter transição para lookahead ou plus. Então a gente vai lá na tabela e vê onde cruza I0 com T. I0 com T dá I2. Então a gente volta para cá e empilha, dá um push em 2. Pronto. No que a gente deu um push em 2, a gente vai pegar aqui o item que interessa de I2. Ora, quem é I2? I2 é justamente este conjunto com itens nucleares. É E produzindo T ponto ou T produzindo T ponto vezes redondo F. Então, I2. Então, o I2 nos interessa do I2 quem? O E produzindo T ponto. Por quê? Porque a gente não tem all times. Então a gente volta lá para o autômato e aqui o item 2 corresponde a isso aqui, ao E produzindo T ponto. Pronto, esse é o item 2 que nos dentro do conjunto de itens 2 e 2, nos interessa apenas E produzindo T ponto, de onde será feita a redução. Então quer dizer que isso aqui vai se reduzir a E. Pronto. A entrada continua mais redondo, blá, blá, blá. Então, Ctrl C, Ctrl V aqui. Pronto. E foi feita a redução. Novamente, a gente faz um pop na pilha de estados. Vai virar 0. 0 com I0 com O plus, a gente já viu que não cruza. Mas I0 com E cruza.
e 0 com E. E 0 com E vai dar I1. Então quer dizer que isso aqui vai dar 1. Quer dizer que a gente vai empilhar o 1. Um conjunto de itens vai fazer o quê? O conjunto de itens 1 e 1 é E' produzindo E, ou então E produzindo E ponto mais redondo T. Como o Luca-Hed é mais redondo, a gente escolhe essa produção aqui. Então a gente vai escolher essa produção aqui. Ctrl C, finalmente pegamos uma construção com ponto no meio. Então a gente vai aqui, a gente empilhou o 1, e o 1 que nos interessa aqui no caso, nos interessa é onde o Luca-Hed está apontando, que é O+. Então vai ser isso aqui, certo? Vai ser E produzindo O+. Mas acontece que isso aqui não é redução. E produzindo O+, ficando apenas o quê? Uma transição. O estado 1 com O+, se a gente pegar aqui, o estado 1 com O+, vai dar estado 6. Então, na verdade, isso daqui é só um rascunho, era só um lembrete, para dizer que será deslocado. O fato do ponto estar na frente do O+, significa que ele vai ter que deslocar o ponto sobre o mais. Quer dizer que isso aqui, o ponto vai se deslocar, vai passar para cá, e isso aqui, a ação que ele vai fazer é deslocar isso daqui para cá. Aí com isso, aqui fica $E, seguido de O+, e aqui agora vai ficar o $N. Pronto. Aqui vai ficar $N, beleza, e isso aqui era só um rascunho, era só um ensaio. Pronto. Beleza. Então, quer dizer, com isso, agora finalmente ele deslocou O+, o estado do autômato, o topo da pilha era 1, 1 cruza com o mais redondo, que vai para 6. Então, aqui vai ficar 0, 0, 1, 6. Pronto. 6 é o topo da pilha. Então, agora eu tenho o topo da pilha 6 e Luca-Hed N. Vamos ver se tem 6 e 6 com N. E 6 com N vai dar I5. Então a gente aqui chega, e 6 com N vai dar I5. Então ele vai deslocar o N. Então isso aqui vai ficar 0, 1, 6, 5. E aqui, observe que foi deslocado um token para cada atitude. Não 2 tokens de uma vez. A atitude é definida nessa tabela LR de 0. Que era isso que eu estava tentando falar no início da aula. Para vocês verem como compiladores é meio um ciclo vicioso, porque você começa explicando uma coisa que você vai ter que ver mais adiante, aí você vai entender o que você explicou no início. Tá? Então fica aqui 0, 1, 6 e 5 fica no topo da pilha, e aqui a forma sentencial da pilha vai ficar N, N, negrito, aqui vai ficar somente Ctrl C, Ctrl V, aqui vai ficar somente 0. O dólar, certo? Agora nós temos o estado 5 com o topo com o Luca-Hed igual a $. 5 não tem transição. Se 5 não tem transição, significa que será feita uma redução. Acontece que 5, quem é? 5 já apareceu aqui. 5 é N produzindo, é F produzindo N seguido de ponto.
Então, neste caso, vai ser feita a redução. Quer dizer que isso aqui vai virar Ctrl C, Ctrl V, eu dou um pop seguido de um push. Então aqui, apago isso, aqui fica F, foi feita a redução, não é isso? Era o estado 5. Como ele fez a redução, aqui ele vai fazer um pop em 0, 1, 6, ele vai fazer um pop no 5, vai ficar somente 0, 1, 6. Aqui continua dólar. Aqui continua dólar, certo? Aí nós temos meia, Luca Red é dólar. O que acontece com meia e Luca Red é dólar? Vamos lá na tabela. Meia, Luca Red é dólar. Não tem nada. Então o que acontece quando é meia e o topo da pilha é F? Aí a gente volta lá, meia, quando o topo da pilha é F, ele volta para o I3. Então, quando isso acontece, meia e o topo da pilha é F, ele volta para o I3. Ora, esse estado meia, cadê você? Esse estado meia e 6, cadê você? Putz, cadê? Aqui. O estado I6 é esse conjunto aqui. Você vai ter F produzindo N, vai ter T produzindo ponto F. Esse é o estado 6. Ou vai ter E produzindo E mais redondo ponto T. Esse é o estado 6. Tá? Quando ele fez a transição de 6, peraí que eu me perdi. Quando ele fez a transição, estava aqui, de 6, 3, estava aqui, o ponto está no F. Eu não pus ponto atrás. Tudo bem, não tem importância não. E ou plus F, 6, aqui era 65, ele trocou por 3. Espera aí, pessoal, eu perdi. Aqui T vira F. F vira N era 5. Aí ele reduziu. No que ele reduziu, ele foi para o 3. Eu não pus o 3 aqui. Ele foi para o 3. O 3 corresponde a T virando F. Tá aqui, ó. Já colo daqui. O 3 corresponde a T virando F. Então o 3 corresponde a isso, a T virando F. Quer dizer que eu vou reduzir. Então eu vou pegar aqui e vou fazer a redução. Então eu vou pegar essa forma sentencial, fazer a redução para T. Agora sim que eu tinha que fazer isso. Aqui ficou 0, 1, aqui ficou 0, 1, 6. Aí eu dou um pop no 3, ficou 6. 6, onde a forma sentencial que está aqui, o estado 6, ele me dá E ou plus, ponto. Ou então, o estado 6, quando o topo da pilha é, cadê você, estado 6? Estado 6, quando o topo da pilha é T, porque não tem para O+. Então eu vou fazer redução. Então é estado 6 com topo da pilha T. 6 com topo da pilha T, ele então vai fazer um push de 9, que é a saída é I9. Aqui 6 com T da I9. Então ele vai empilhar o 9. Pronto. Aqui continua dólar. Ctrl C. Ctrl C.
Ctrl C, pronto. E aí ficou dólar. Aqui é dólar, não mexe mais. Bom, aqui foi feita a redução, é T produzindo F ponto. A gente fez a redução para T, fez um pop, tirou o 3, e 6 cruzando com T, que é o topo da pilha, deu 9. Então agora nós temos 9 com fim de arquivo. 9 com fim de arquivo, 9 com fim de arquivo, não tem nada. Então eu vou ter que fazer redução. Cadê você? 9 com T, eu vou fazer a redução. Então o topo da pilha é T. É isso? 9 com o topo da pilha T. 9 com T. Não tem. Não tem transição. Então 9 não tem transição, portanto eu vou ter que fazer apenas uma redução. Redução do quê? O que é que eu tenho que reduzir agora? O que é que eu tenho que fazer de redução? Bom, a única redução que eu tenho para fazer aqui é com o que se encontra na pilha, que é a própria cadeia E ou plus T. Afinal de contas, E ou plus T aparece em um dos itens. Se a gente procura aqui, E ou plus com T no final, cadê você? E ou plus com T no final, E ou plus com T no final. E ou plus... Tá aqui. E ou plus com T no final é justamente o 9, por isso a gente vai selecionar essa produção aqui. Pronto, nossa, já me confundi. Engraçado que quando eu ensaiei eu fiz certinho. Aí na hora que liga a câmera, isso, 9 corresponde a essa produção aqui. Tendo essa produção aqui, então eu vou fazer a redução. Então, fazendo a redução, isso aqui vai voltar a ser reduz, que é para E. Agora, a pilha vai ficar, eu vou fazer um pop, vai ficar 0, vai ficar 0, 1, 6, fiz o pop. Agora eu pego 6 cruzando com dólar. Não, a gente já viu que não tem. 6 cruzando com E, 6 cruzando com E, vai ter uma transição. 6 cruzando com E, cadê você? 6 cruzando com E, também não vai ter transição. 6 cruzando com E não vai ter transição. Ora, não tem transição em 6 cruzando com E, nem tem transição 6 com A+, isso não significa erro de sintaxe, só significa que eu vou ter que dar um segundo pop. Então eu dou um segundo pop, agora o topo desta pilha fica 1, enquanto aqui a pilha de símbolos fica E. 1 com E, aí eu chego aqui, 1 com E, aí eu vou lá, 1 com E, não dá nada, mas tem o que, gente? 1 com E não dá nada. Então, tem 1 com dólar. 1 com dólar dá aceita. Então, aqui, 1 cruza com dólar, e Lucared é dólar. Então, aqui dá aceita. Então, aceita e tá feito o bagulho. Pronto, tá aí. Então eu espero não ter confundido vocês aí nessas passagens aqui, mas vocês entenderam, eu presumo que vocês entenderam qual foi a ideia, tá? Observe que nas ações, onde era deslocamento, eu deixei em branco, mas eu só quis dar ênfase mesmo ao que era redução. A redução que ficou aqui, eu me confundi, foi essa que acabou sendo correspondendo ao estado 9. Quando o topo da pilha é 9, aí nós temos que o item selecionado foi E produzindo E mais redondo T, ponto, porque o ponto está aqui. Na verdade, isso confundiria menos se eu tivesse colocado ponto em cada um deles aqui. Ponto, 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 só para lembrar que o item que nos interessa é aquele item com ponto, tá? Então é isso aí, finalizou a construção da tabela na mão grande, foi um replay, ou seja, eu fiz em câmera lenta aquilo que eu já tinha feito na tranquilidade
que era aqui, tá? Bom, aí vem uma coisa que foi um procedimento que a gente não tomou nota aqui neste caso, mas na tabela anterior, aqui está dizendo o que é para fazer. Esta ação é um procedimento. Este procedimento vai fazer parte desse autômato SLR. Este procedimento é chamado de action, em inglês ação, né? Action. Então, o action vai funcionar da seguinte maneira. Considere os índices, considere I e J como índices das coleções de itens, I sub I e I sub J, respectivamente. Sendo Azinho, então este Azinho aqui era para ser, na verdade, um símbolo matemático, sendo Azinho um símbolo de gramática ou um símbolo marcador de fim de entrada, dólar. Então a função, o action funciona como segue. Bom, action de A atua em uma dessas 4 formas aqui. Bom, ou ele desloca J, onde J está recebendo o GoTo de I A. Então o GoTo de I A, por exemplo, ali logo no início, I de 0, o GoTo de I de 0 para E dava 0, dava 1, dava I de 1. Então aqui a gente está omitindo o I de J e I de A e já está colocando diretamente os índices J e I. Então se a gente obtém um novo índice J, a gente vai deslocar esse índice J, se somente se J for diferente de vazio, uma vez que GoTo retorna vazio, né? Então J era para ser um conjunto, mas aqui a gente está pegando somente o índice do conjunto. Então esse índice não dá nada, ele não vai retornar nada se o GoTo der 0. Então vai ser uma coluna vazia. Então tem que ser diferente de vazio. E A é um token. Se A for um token, que vem da fita de entrada, da fita de tokens, a gente então faz o deslocamento de A para aquela pilha simbólica, aquela pilha para o ser humano enxergar, ou simplesmente desloca J, que significa dar um push de J na pilha de estados, tá? Na pilha de estados. Não precisa, tá? Na pilha de estados, que é aquela pilha mais à esquerda. Bom, por outro lado, ele pode reduzir. Então ele faz a redução. Fazer a redução significa, na pilha simbólica, ele substituir, ele pegar A produzindo alfa, ele pertencente a GoTo de I ao, GoTo de IA, né? Então, se você tem isso daí, ele faz a redução, né? Com Azinho sendo Azão, que equivale a fazer um pop e um push de GoTo de IA na pilha de estados, tá? Ou simplesmente um pop seguido de um push do símbolo não terminal na pilha para seres humanos lerem, tá? Bom, se GoTo der vazio, faça apenas um pop. Se não tem deslocamento nem nada, então quer dizer que você vai ter que fazer um pop na pilha de estados, tá? Que é o que a gente fez quando a gente fez essa sucessão de pops aqui. Deu pop no 9, deu pop no 6, ficou somente 1. Observe que esse autômato não requer que a pilha, no final, esteja vazia, mas que ela esteja num estado que permita uma transição para o único estado de aceitação. Tá? Então, é isso aí. Tá joia? A terceira possibilidade é ir para o aceita, que é o que acabei de falar. E o D é uma situação que a gente não estudou, a gente não fez nada sobre isso, que é erro. Então, o erro ocorre quando tiver uma situação que o analisador não tem mais como agir. Aí você tentar esvaziar a pilha, ela fica vazia, não tem mais nada, ela não tem nenhuma atitude para fazer, nem deslocamento, nem ação. Então, ela nem fazer pop mais na pilha porque ela acabou. Então, aí é um erro de sintaxe. Tá? O estudo de erros, nesse caso do analisador ascendente, é muito mais trabalhoso que no caso, e muito mais seguro, muito mais esclarecedor para o usuário, né, para o programador que usar essa linguagem que a gente quiser programar, que a gente quiser criar, do que no caso LL1. Bom, pessoal, então é isso. Da aula a gente pode tirar algumas conclusões. Bom, a primeira delas é que esse estudo, que na verdade
É uma conclusão no sentido do sumário do que foi feito, do que a gente viu. O estudo de analisadores LR é o mais complexo numa disciplina básica de compiladores. Na verdade, se a gente quisesse ir mais adiante mesmo, a gente teria que ter mais carga horária nessa disciplina. Vocês vão ver que 60 horas ainda é pouco para a gente ver tudo de compiladores. E é também um assunto extremamente complexo, né? O assunto em si, não só na disciplina básica, mas é um assunto extremamente complexo de uma maneira geral, né? E é uma tarefa bastante trabalhosa, se o que a gente pretende é desenvolver um analisador ascendente, sem retrocessos para uma dada linguagem. O que recai nesse próximo item, que é o seguinte: o que foi dito acima motiva, justifica, né, o fato de que tal categoria de analisadores deve ser utilizada na forma de um compilador de compilador, ou seja, conhecido no Unix como Year Another Compiler, ou IAC, que é a ferramenta de geração automática de analisadores sintáticos ascendentes. Observe que eles são ascendentes. E cá para nós eles são LR1. Eles são ascendentes LR1. Eles são analisadores em que eles tomam a decisão por um token deslocado, como a gente viu nesse exemplo que a gente fez aí. Tá? E esse assunto pode ser estudado, né? Se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem olhar as sessões de 4.6 até a 4.10 do Arro. A 4.10, na verdade, é um sumário, né? Ele faz um resumo de todo o capítulo 4 e faz uma discussão em cima das referências bibliográficas. Muitas dessas referências são artigos, principalmente os trabalhos do Donald Knuth. Tá? Bom, mesmo na forma simplificada vista aqui, o conhecimento dado nesta aula é suficiente para que o estudante tenha uma ideia do esforço que foi o desenvolvimento de ferramentas como IEC ou o Bison. O Bison foi numa tese de doutorado, né? Na verdade, não foi a tese de doutorado, mas foi durante uma tese de doutorado, um estudante, eu esqueci o nome dele, ele desenvolveu a ferramenta Bison, já que o IAC não era gratuito. Ao utilizar o IAC, você tinha que pagar. Né? Aliás, lembrando que Unix não é gratuito. O que é gratuito é FreeBSD, que não é tão poderoso quanto o Unix original. Pessoal, a gente fica por aqui e já de macaco velho eu aprendi a não colocar o questionário diretamente aqui nessa aula. O questionário, então, vai para o questionário que eu coloco no Google Classroom. Então ficamos por aqui, pessoal. Um abraço a todos e continuem mantendo a distância, continuem respeitando o afastamento. Saiam de casa somente em situações assim, extremas, situações que realmente vocês precisem sair. Se sair, sai um só. Muito cuidado, principalmente com os pais de vocês, porque vocês estão vendo que esse papo dos 60 anos aí é meio lenda, né? Na verdade, quanto maior a idade, maior mesmo a probabilidade, mas não tem esse threshold de 60. Você vê que tem gente aí morrendo com 50 anos, que é a idade provavelmente de muitos dos pais de vocês. Então ficamos por aqui e até a nossa próxima aula, que vai ser a aula 07, que eu creio que seja uma aula menos espinhosa do que essa daí, que será a aula que a gente vai começar a trabalhar com semântica. Semântica é uma novela, semântica vai longe, até o final do curso. Tudo que a gente vai fazer agora envolve semântica. E muitos detalhes que são discutidos nos livros de compiladores, mas que a gente já discutiu em teoria da computação, como a questão de ambiguidade, etc., isso cai também na parte de semântica semântica orientada por gramática. Tá ok? Então, novamente, um abraço a todos e ficamos por aqui.